meu querido aluno do 8º ano. Nós estamos aí estudando o sistema circulatório e hoje nós vamos concluir estudando um pouco mais sobre quem percorre esse sistema todo, que nada mais é do que o nosso sangue, do que ele é composto, onde ele é fabricado, formado, tá? Tudo a gente vai começar a aprender a partir de agora. Pega a sua apostila na página 261, capítulo 9. Nós vamos, então, dar início ao nosso estudo sobre o sangue, tá? O sangue, ele tem muitas funções, levar nutrientes, enriquecer o nosso organismo, tá? E muitas outras coisas que a gente vai estudar no decorrer desse capítulo. Na primeira página aí, tem 2 tubos, tá? Os 2 tubos são de sangue, um foi passado na centrífuga e o outro não. O processo de passar na centrífuga é para separar o plasma dos elementos figurados. O que é isso, Pro? O nosso sangue tem 2 composições. Plasma, que é 94% de água, e os elementos figurados, que fazem parte aí dos outros 6%, tá? Na realidade, deixa eu só confirmar aqui essa informação. O plasma, então, ele corresponde a 55% do volume. E os outros 45% os elementos figurados. Desculpa, o que são os elementos figurados? Elementos figurados são esses carinhas aqui, ó. Tudo isso aqui são os elementos figurados e cada um tem uma função. E é o que a gente vai ver agora, tá? O nosso plasma, então, ele tem aí 91% de água, 7% de proteínas, 2% de sais e açúcares, tá? Então, ele é composto basicamente por água. O plasma, é por isso que a gente tem que beber água, para o nosso sangue não ficar grosso, senão vai ficar só os elementos figurados e o sangue não consegue correr corretamente nas nossas veias e artérias, tá bom? Aí eu tenho lá no meu sangue, eu tenho as plaquetas. O que são as plaquetas, Pro? Para que elas servem? As plaquetas, elas são responsáveis por coagular o nosso sangue. Mais pra frente a gente vai ver como isso ocorre. E os leucócitos? Os leucócitos trata-se das células brancas, dos glóbulos brancos do nosso sangue. Eles são a defesa do nosso organismo. E as hemácias? As hemácias são as células vermelhas responsáveis aí por levar oxigênio. Elas têm aí um aspecto, parece uma bala, né? Uma bala fina aí. Elas levam então oxigênio por todo o nosso corpo, tá? Então são os glóbulos vermelhos. Aí vocês têm um exame de sangue. Vocês vão se tornar aí peritos em decifrar algumas coisas, tá bom? Eu tenho um exame de sangue, olha só, aqui é o meu exame, tá? Meu não, um exame fictício. Quando eu quero saber o que está acontecendo, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui o nome, tá? Do que eu vou analisar, e aqui eu tenho o resultado daquela pessoa. O resultado daquela pessoa está aqui. E aqui eu tenho o quê? O valor de referência. Será que está dentro do padrão ou não? Se não estiver dentro do valor de referência, então essa pessoa está com alguma deficiência do que está sendo analisado, tá bom? Respondam aí a atividade, é bem facinho, analise esse exame para responder, tá bom? A coagulação do sangue, vamos lá. É responsável pela coagulação são as plaquetas, tá bom? As plaquetas, então, elas criam uma rede de fibras que coagulam o sangue. O que é coagular o sangue, Pro? Quando a gente se corta, não sai sangue? E não começa a parar de sair sangue do nada? Isso é porque coagulou o seu sangue. Então, parou de sair sangue daquela região, porque as plaquetas entraram em ação. Como assim? Elas criam uma rede de túbulos olha só, elas abraçam as plaquetas, olha só a rede que elas criam. Elas abraçam as hemácias, os leucócitos, a parte vermelha e a parte branca do nosso sangue e faz com que isso pare de sair, pare de extravasar, então não sangra mais.
E aí, com o tempo, essas plaquetas, elas conseguem fechar ali, forma o quê? Aquela casquinha, tá? Ela que é responsável pela produção daquela primeira casquinha. Então, depois que coagulou, formou a casquinha, as nossas células da pele, elas começam a se multiplicar para fechar aquele buraco. Por isso que muitas vezes fica uma cicatriz. Por quê? As células primeiras, que foi a que você danificou ao se cortar, elas já não conseguem mais existir. Então, começou a existir o quê? As células secundárias. E aí fica um aspecto diferente das células primárias. Por quê? A célula primária, eu cortei a minha mão, já tomou sol, já tomou vento, já tomou chuva, ela está aqui há 20 e tantos anos na minha vida. Se eu cortar aqui, ela já passou 20 anos aqui, ela já sofreu de tudo. E for sair as células novas para cicatrização, então elas não serão iguais, tá? Por isso, então, que forma-se as cicatrizes aí. Então, quem é responsável pela coagulação? São as plaquetas, ok? Pronto. Aonde é que nasce o sangue? Onde ele é formado? O sangue, ele é formado nos nossos ossos, sabia? Que os nossos ossos que formam o sangue. Eu tenho algo chamado medula óssea. Essa medula é uma medula vermelha, ela então é responsável pela produção do sangue, tá? Ela é muito importante aí, ela fabrica o nosso sangue quando? Quando que vai fabricar sangue? Conforme você vai crescendo, que o seu corpo precisa cada vez mais de sangue, ou quando nós fazemos doação, se você sem querer se cortou, perdeu sangue, você tem, infelizmente, algum problema que quando sai sangue do seu nariz você perde sangue. Então, o nosso sangue, ele continuamente ele é reposto, tá? As meninas, período menstrual, precisa repor sangue. Esse sangue, então, ele não é fabricado no coração, tá? O coração só bombeia, ele é fabricado no interior dos nossos ossos, ok? Então, tem aí a medula. A medula, não sei se vocês já ouviram falar sobre campanha de doação de medula, doação de sangue e de medula, tá? Essa campanha, por quê? Muitas pessoas, elas sofrem com o câncer. E tem o câncer chamado de... Não é anemia, agora eu esqueci o nome do câncer. O câncer no sangue. Leucemia. A leucemia, então, ela faz com que as suas células do sangue não trabalhem corretamente. Isso é o câncer no sangue. O câncer do sangue, então, você acaba o quê? Acaba fazendo que o sangue não funcione corretamente no seu corpo, e aí faz a transplante de medula. Pega a sementinha que cria o sangue lá em uma pessoa que tá ok e põe em outra pessoa que não está tão ok. E aí que aquela sementinha começa a produzir sangue bom e acaba com o sangue que tá danificado na pessoa, tá? Só que isso é muito raro acontecer a compatibilidade, tá? Por isso que tem que se inscrever. Muitas pessoas se inscrevem, mas é raro ser chamado para fazer esse transplante de medula, tá bom? A doação de sangue, vocês já sabem como funciona. Você vai lá, doa de 400 a 500 ml, tá? Por doação. Nada mais do que isso, porque senão o seu corpo ele sente muita falta, você acaba desmaiando, ok? Não é nada, não dói, tá, gente? Eu sou doadora de sangue. Aquela agulha que eles falam que dá medo, não dá medo. É melhor do que você tirar sangue para fazer exame, para você ter noção. Não dói nada, tá bom? E você ainda acaba salvando 3 vidas. Uma bolsinha de sangue que você doe, você salva até 3 vidas, tá bom? O sangue, então, aí, como resistência do nosso organismo. O sangue, ele ajuda aí nos glóbulos brancos, tá? O sangue, ele tá presente em diversas partes do nosso corpo. São soldadinhos. É um filme que a Pro passa pra vocês. Quando nós começarmos... Ah, não, é aqui mesmo. Eu vou deixar o link dos soldadinhos pra vocês, tá bom? É um desenho animado que explica como é que ocorre o sistema imunológico do nosso corpo. Como que funciona o nosso sistema imunológico, tá? Como que funciona? Eu tenho lá
um vírus tentando entrar. Isso é muito importante pra gente saber, ainda mais nessa época que tanto se fala de coronavírus, tá? O vírus tá querendo entrar no meu corpo. O que eu vou fazer? Eu tenho que criar barreiras para ele não entrar. O primeiro que entra em ação é o fagócito. Ele é um monstro, ele tenta comer aquilo que tá tentando entrar. A primeira barreira que encontra é a pele. Se entrou, vem lá o fagócito e come. Se o fagócito conseguiu comer, beleza, já não entra mais nada em você. Se o fagócito não conseguiu comer, ele faz uma leitura, ele cria um código e manda para os seus linfócitos. Nós vamos ter no nosso corpo linfócitos B e linfócitos T. Esses são os soldados da linha de frente do nosso corpo, tá bom? Eles são responsáveis aí, então, por ir à batalha. Eles vão começar, então, a estimular, eles vão aumentar a sua quantidade para tentar combater. O fagócito foi lá e falou que o código de quem estava tentando entrar no corpo era estrela, tá? Era estrela. E aí, então, o corpo vai fabricar muitas estrelinhas, muitas coisas aí. O corpo vai tentar produzir para que esse vírus seja exterminado, tá? Aí, então, passa o linfócito T, ele é o primeiro a agir, tá? Ele é que vai reconhecer aí o seu organismo que está tentando invadir o seu corpo. O linfócito T conseguiu matar. Ele vai mandar mensagem para o linfócito D. O linfócito B, ele cria células de memória. O que é memória? É algo que a gente sempre lembra, não é mesmo? Porque quando a estrela for tentar invadir o seu corpo novamente, o linfócito B já tá craque, já tem os seus soldadinhos prontos para derrotar a estrela e não vai entrar nada no seu corpo, tá? Então, fagócitos e linfócitos, eles estão aí na linha de frente da defesa do nosso corpo, do nosso organismo. As vacinas e soros. Vacina a gente toma para quê? Para prevenir. Então, a vacina nada mais é do que um vírus modificado. O vírus é modificado em laboratório e inserido em você. Por quê? Para ativar o seu linfócito T, para fazer com que o linfócito B funcione, para criar memória. Por isso que tem algumas doenças que a gente só pega uma vez na vida, que é o caso da catapora mais conhecida aí. Catapora, se eu peguei uma vez na vida, eu não vou mais pegar. Por quê? As minhas células de memória, os meus linfócitos B, eles já foram ativados, então não tem mais como surgir catapora em mim. Por quê? O meu corpo já tem resistência, já tem imunidade para essa doença, ok? As vacinas, então, elas são necessárias que todos os indivíduos se vacinem, ok? Porque a vacina, ela então enfraquecida, o vírus é enfraquecido e vai estimular com que o seu corpo produza células de memória. A diferença de soros e vacinas é, o soro, você vai utilizar ele quando você precisa que o anticorpo já esteja pronto, que os seus linfócitos já estejam prontos. Então, eu fui picado por uma cobra, eu preciso tomar o quê? O antídoto, já o anticorpo pronto. Eu não posso esperar com que o meu corpo fabrique anticorpo para combater aquilo ali. Então, o soro é diferente de vacina. Vacina é preventivo, prevenção contra doenças. O soro, ele vai ser chamado de curativo, ele cura aquilo que está danificando o seu organismo, ok? Outra coisa que tem aí na apostila de vocês é a parte de imunização. Eu tenho a imunização ativa e a imunização passiva. A imunização ativa é quando eu tenho que ativar os meus soldadinhos. Ela ocorre quando a doença ataca ou com a vacina. Então, eu vou ativar com que o meu corpo produza mais linfócitos. E a imunização passiva, ela ocorre de forma natural quando o bebê é amamentado, que a mãe transmite aí os seus anticorpos prontos para o filho, ou através do soro, tá? Dos soros que são já
os anticorpos prontos, não precisa ser o corpo próprio fabricar, tá bom? Aí na apostila de vocês tem como é o passo a passo da fabricação do sistema da vacina, que ela é feita com o sangue dos cavalos, tá? Ela é realizada dessa forma, estimula lá os cavalos a produzirem os seus anticorpos e enfraquecer o vírus, e aí então é feita a vacina, tá bom? O sistema linfático, que é, para encerrar o nosso capítulo, o sistema linfático, ele ajuda aí a drenar a quantidade de líquidos e gorduras que tem no nosso corpo, tá? Ele é aquela partezinha amarela. Todas as vezes que nós vimos lá a imagem de interligação dos sistemas, não tem lá nos capilares o azul, o vermelho e o amarelo? Então, o sistema linfático, ele está relacionado à parte amarelinha. Ele que vai drenar aí toda a gordura, tá? Tudo aquilo que sobra no seu corpo. Ele também é fabricante aí de leucócitos, tá? Ele faz aí os vasos, ele tem os vasos linfáticos, ele drena as linfas, que são as gorduras, e ele também começa a produzir, então, os linfócitos, os anticorpos do nosso corpo, tá? Ele é responsável também por aquelas dorzinhas chatas que a gente tem, chamado de íngua. Aquilo ali, ele começa a infeccionar, a inflamar, muitas vezes causa um calombinho. Chama-se de íngua porque o seu sistema linfático tá com algum problema, tá? Então, olha só, o que o sistema linfático faz? Drena o excesso de linfa que sai dos capilares para os tecidos, que é o caso aí da gordura, e transporta os lipídios resultantes da digestão. Quando você digere lá os lipídios, então vai para esse capilar, que é do sistema linfático, transportar para todo o corpo, e participa também no processo de resposta imune. Muitas vezes a íngua tá dando porque você tá com alguma infecção e seu corpo tá trabalhando demais para sarar aquela infecção, e aí tá produzindo muito linfócito, acaba aglomerando, causando então uma íngua, ok? Faça as atividades até o em casa, eu espero a sua atividade lá na Sala Google. Um beijo, até a próxima!